Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do Instituto Águas do Vale de Guaiúba. Mais uma vez estamos aqui com todos vocês, um prazer enorme estar de volta em mais uma entrevista, hoje recebendo a dona Maria Maia Ferreira, cidadã guaiubana, né, gema, como especialmente a gente diz, da gema nata aqui de Guaiúba, e evidentemente vamos conversar um pouquinho com ela nessa entrevista e conhecer um pouquinho da dona Maria Maia, os seus feitos por Guaiúba, especialmente a sua convivência, todo o trabalho que ela tem realizado aqui no município. Mas de forma especial, queremos dizer que o Instituto Águas do Vale é uma fundação sem fins lucrativos, exatamente fundada por Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Miller Clementino, também Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Tem a colaboração dos professores Odilon Monteiro, Valberto Feitosa, Carlos Paiva, Alain Felipe e este amigo que vos fala, Glaubércio Valentim. Então, nessa alegria, você pode então já comentar aqui essa nossa transmissão, especialmente, e bem como você também pode participar, dando sugestões de pautas, de temas importantes, relevantes para a história de Guaiúba, inclusive personalidades. É isso mesmo, personalidades para que nós possamos aqui entrevistar e saber mais da história de nossa Guaiúba, né? Especialmente. Então, vamos aqui, já começando com ela, dona Maria Maia, seja muito bem-vinda. Obrigado, né? É um prazer estar aqui, né, fazendo parte de um projeto que eu nem sonhava, né? Olha que coisa boa, é um resgate da história. Então, e eu gosto muito de projeto, porque tudo que a gente faz tem que ter, né, um projeto de vida que é para vir os frutos bons, né, para que seja aproveitado. É isso mesmo. Muito me alegro, viu? Me Que alegro. bom. E agora, nesse primeiro bloco, nós vamos conhecer um pouquinho da dona Maria Maia Ferreira, né? E já começamos, dona Maria Maia, conversando um pouquinho sobre a sua vida. Quem é Maria Maia, especialmente se é casada, se tem filhos. Então, o que é que a senhora pode dizer para a gente? Eu sou Maria Maia Ferreira, né? Sou filha natural de Guaiúba, sou órfã de pai e mãe, né? Mas meus pais foram meus primeiros catequistas, né? Certo. E é tanto que eles morreram, eles continuam vivos na minha Memória. na minha memória. E sou casada, graças a Deus, bem casada. Oh, coisa boa. Completei 50 anos de casada. Olha aí, bodas de ouro. Em abril, agora passado. Olha, parabéns. A idade, eu tenho 74 anos, meu esposo tem 77, mas ele não quer ser velho, viu? Continua, ele é amiguíssimo desse menino, que ele vai para o forró por lá. Mas ele não conhece porque ele é uma pessoa boa, mas é desses que não gostam de conversa, né, tudo dele. E eu sou casada, tive 4 filhos, 3 meninas e um menino. E minhas filhas são umas joias, né? E tive era 3 meninas e um menino, mas o menino morreu com 8 meses devido a como é que se diz? Não tinha médico e tinha muito diarreia antigamente, sarampo, não tinha, como não dava tempo, aí morri. Mas eu só me lembro dele quando eu falo. O nome dele era Gilvan, era tudo no gelo, chique, né? Gilmara, Gilvânia e Germana, e ele era Gilvan. Gilvan, é como lá em casa também, tudo é no G. Menina, tão chique. Pois é. Galba, aí pronto, né? A minha vida cotidiana, meus pais se foram, mas eu continuo. E vai passando de geração em geração. Na partilha, na fé, nos trabalhos, não tem esse negócio. Aí eu fazia, não, eu continuo fazendo. E já passa. Já tenho bisneto. Olha aí, tem um bisneto já. Quantos netos a senhora tem? Eu tenho 5. 5 netos? Olha, então vamos lá na geração, né? A dona Maria Maia, o seu esposo é o senhor? José Félix Ferreira. José Félix Ferreira. Então já tiveram aí 4 filhos, um falecido, né? E das 3 que existem, a senhora já tem 5 netos. 5 netos. E agora um bisneto. Um bisneto da mais velha, né? Da mais velha. Certo. Olha aí. E como foi assim a sua infância, especialmente,
aqui em Guaiúba. Conte um pouquinho para a gente das suas origens aqui em Guaiúba. Seus pais, de onde são? Começando, porque a Guaiúba realmente não tinha nada, né? Uhum. Então era 1º de maio, brincava de anel, de esconde-esconde, de macaco. Agora até o nome das brincadeiras mudou, agora é amarelinha. É, amarelinha. E colocava flores nas portas de 1º. E as flores não tinha, ninguém, né, a gente, devido à cultura, ninguém ia, digamos assim, eu vou conservar um jardim. Por quê? Porque a cultura não ajudava, né? Não ajudava. Então a gente ia pegar o quê? Flor de salsa, umas flores lilás, que elas sabem, aí fica tipo uma saia. Aí roupa de boneca era flor de salsa. Tudo, a sombria, a gente colocava um palitinho, aí a flor virava sombria. A imaginação, mas é bom viver. Isso, é lúdico, né? Então isso foi um pouco da sua infância. Foi. Né? E casei já, não casei logo, não, casei eu já tinha quase 20 anos. Quase 20 anos. Toda a minha vida com meus pais. Comecei a lavar roupa, cuidar de casa, praticamente aos 8 anos. Aos 8 anos. Foi. Assumindo já essas responsabilidades, né? Não sabia, só ia para gastar sabão mesmo, porque criança não sabe fazer nada. Hoje em dia, meu Deus, agora lavar roupa é celular. Depois vem essa parte aí, né? Aí a mãe vai, mas só vai para onde a comadre for. Confiava muito nas comadres, sabe? Mãe, eu vou, não sei, eu vou para missa, digamos assim, vai mais quem? A comadre vai. Pois cuidado, não larga a mão dela. Era assim. Aí eu vivi e convivo. Quando eu me recordo, eu não gosto de recordar o que é ruim, não. Embora faça parte, mas eu gosto mais de viver. Era tão gostoso. Nós não tínhamos nem energia. Era um motor que puxava assim, não sei o que, né, trabalhava, você puxava água, aí produzia energia para a cidade, pequenininha, Guaiúba. E quando dava 10 horas, dava um sinal, pá, a lâmpada apagava. Aí a gente já estava se preparando, meus pais, no caso, já com uma lamparina, ninguém podia comprar, né, filho? Era uma lamparina, que é com querosene. Com querosene, né? Era. E aí, quando dava o segundo sinal, já apagava tudo. Era de 6 às 10 da noite, energia só. Aí era distribuído nas ruas, nas praças, praças, né? Tinha direito. Agora, eu não sei se era pago, porque eu era criança, eu não entendia, mas tinha assim, sabe? Certo. Era assim, não era energia direito, de noite e dia, não, como agora a gente... E era puxado, era um motor que gerava, o gerador, né? Certo. Acho que era mais ou menos assim, que o pai, eu já ouvia dos meus pais. Verdade. E como é que foi assim a sua família? Os seus pais chegaram aqui em Guaiúba, sua mãe já era de Guaiúba, seu pai também, ou era de fora? Eram, né? Meus pais, né? Já veio de meus avós, eram do Maranguape. Inclusive, eu fui criada com a minha avó paterna. Né? Lá em Maranguape? Aqui. Já aqui. Que o nome era Maria Maia, por isso que eu herdei o nome. O nome, olha aí. Que coisa boa. São coisas que a gente vai, mas na convivência. Mas ninguém esquece não, viu, filho? Certeza. E seu pai, a senhora estava dizendo que é de Maranguape. E sua mãe? Minha mãe é do Antônio Diogo. Do Antônio Diogo. Hoje eu não sei. De Adenção, né? Não sei como foi que se conheceram. Porque meu pai trabalhava muito, que aqui não tinha fonte de renda. Não tinha, Era. Né? E eles trabalhavam fora, saíam para trabalhar. Inclusive, eu tive dois tios que saíram por Crato para trabalhar e não voltaram mais para Guaiúba de jeito nenhum. Já morreram tudo, ninguém, né? Não tem notícias, né? E o pai, eu acho que foi né? E a busca de trabalho, né? Por lá talvez encontrou a mãe e se juntaram. E formou a família. E viveram quase 70 anos de casados. Olha aí, a senhora já está no ritmo, né? Porque já tem 50. Então, isso faz parte da nossa convivência de geração em geração. Né?
né? No Antigo Testamento fala, né? Isso. A nova geração não virá, né? Olha aí. Meu livro é muito bom. Que bom. E, dona Maria Maia, a senhora falando dos seus pais, a senhora tocou um pouquinho para a gente aqui na sua infância, mas a gente queria saber um pouquinho onde foi que a senhora estudou aqui em Guaiúba, as primeiras escolas onde a senhora estudou, lembranças se a senhora tem aí dos primeiros professores. Fala aí um pouquinho para a gente. Nós sempre moramos aqui na Guaiúba, né? Certo. E começamos a estudar nas antigas escolas reunidas de Guaiúba. Eita, vamos lembrar a história, né? Era. Aí os prédios eram, não sei de que era o dono, e era muito bom. Era lotação de crianças, as professoras não tinham professora aí. Tinha que vir uma de Fortaleza para ajudar as que estavam querendo ser professora, não é? Certo. E eu tenho lembrança da Dona Olímpia, Deus a tenha. Dona Olímpia é daqui de Guaiúba, é a minha primeira professora. Irmã da Edith do Chico Lopes, a Dona Olímpia, mãe da Maria Ângela. Sim, sabe? sim. Que morava ali onde hoje é ali, o boteco, né? Ali. O boteco, aqui no isso. Centro, bem próximo à estação. Isso. E o esposo dela, o seu João Cabral, era fabricante de vinho. Aqui em Guaiúba? Aqui, na rua, onde era o Luizinho, o mercantil do Luizinho. Certo. Era, seu João Cabral. Seu João Cabral. Essa família, né, esses prédios aí, tudo, esse pessoal aí do Lima, tudo fazia parte. Dona Amélia, um bocado de gente, sabe? Tudo eram pessoas de bem. De bem, né? Pois é, e a senhora falando um pouquinho pra gente também agora das suas professoras, sim. Lembra aí um pouquinho das suas professoras? A Dona Olímpia. Sim. A Zeneida, que é essa que via de Fortaleza. Para dar assistência às professoras novatas, né? Certo. No caso, a Raimunda Paiva, continua, né? A Raimunda Paiva está meio, mas está viva ainda. E as demais não. Porque sempre, por exemplo, a dona Zeneida veio para ensinar era quarta série, né? Primeiro ano, era assim. Alfabetização, primeiro ano, segundo ano, que agora é, né, terceiro ano e o quarto. Quarto ano já era a dona Zeneida, que já tinha mais formação para o grau, né? Mas enquanto isso, a gente ia ganhando tempo e as outras professoras iam buscando estudo, né? Buscando faculdade. Foi que veio aparecer essas faculdades. Certo. E fiz o quarto ano 2 vezes, 2 anos repeti, porque os meus pais não podiam pagar o primeiro ano ali no Baltazar. Aí o padrinho Chico Lopes pagava. Mas como tinha minha irmã, e era assim, e se não dava para as duas, uma também não ia usufruir, para não ser mais do que a outra. Então, eu repeti o quarto ano 2 vezes. Para escrever, eu sou mais ou menos, mas para ler, eu não tenho inveja de quem. É boa na leitura, né? Agora a visão está falhando. Por que falha? Com a idade, né? A idade, Olha aí. 74 anos, querido. É verdade. Pois é. E a senhora tem uma característica que não perde o bom humor. Não, minha filha, aí o meu jeito é esse, pelo amor de Deus, eu não, sabe? Mas meus pais eram pobres. Foi só o que nós herdamos. Nós somos de famílias pobres, mas com dignidade, honestidade. Meu pai era roupa de saco, filho, para ir trabalhar. Mas não pega. Se a gente chegasse com uma boneca de pano, que agora é tanta boneca, cara, estragada, eu tiro pelas minhas meninas, minhas netas, que só uso no dia que ganha o presente e deixa lá. As nossas eram de pano, anos e mais anos. A gente chorava quando pegava moço nas bruxas. E agora não, mas a gente, se eu chegasse lá com um brinquedo diferente do nosso, de quem foi que lhe deu? E era só eu e a minha irmã, que a mãe teve muito filho, mas tinha problema de doença, não segurava, os filhos nasciam e logo morria. Primeiro problema dele, ninguém sabia. E segundo, porque ninguém tinha, nem tinha médico, nem a gente tinha dinheiro. As condições, né? Eram as condições.
Mas um pouco, eu e minha irmã, nós tivemos uma infância, ela também já morreu, minha irmã. Pronto, era isso até que eu ia perguntar. Era. Então, os seus pais tiveram quantos Tiveram filhos? 17 filhos. 17 filhos, sim. Escaparam 3, com a graça de Deus. 3, que foi a senhora? A Maria Maia, Raimunda Maia e o Zé Maria Maia, que ainda é o mais novo, que mora em Pacatuba. Que mora em Pacatuba. Ave Maria, pode não ter nada, mas o sorriso sabe? Aí, por isso, porque, tem gente assim, fulano de tal nem se parece com fulano, não é? Tem umas que é azedo, tem umas que é doce. Mas o Zé Maria Maia não é para ser meu irmão. Mas eu acho que foi devido à criação do pai. O pai era meio carrasco, sabe? Pois é, então hoje nós estamos aqui conhecendo um pouquinho da história da Dona Maria Maia Ferreira e com essa pergunta, né, e com todas essas informações passadas aqui pela Dona Maria Maia, nós estamos encerrando esse primeiro bloco de entrevistas em nome de Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba. É isso mesmo, a Zipnet está localizada no centro da cidade, na rua Antônio Ascioli, no centro de Guaiúba, como eu te falei. E você pode então contactar a Zipnet através do número 98564-8946. Eu falei 98564-8946. Estou falando para você de Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúba. Vamos continuando, especialmente trazendo o nosso segundo bloco aqui de perguntas. E agora nós vamos um pouco da Dona Maria Maia de família para a Dona Maria Maia, para a sua maior família, que é a família da igreja. Família de Deus. A família de Deus, isso mesmo, Dona Maria Maia. Especialmente perguntando aqui para a senhora, como foi que a senhora iniciou seus trabalhos na igreja católica? A senhora tinha por volta de quantos anos? Quem foi o padre na época que ele convidou? Não sei se a senhora lembra aí. Eu estou só aqui questionando que é para a senhora lembrar. Sim, minha vida cristã mesmo, certo. Começou no batizado, né? Me batizei, graças a Deus, e esse batismo tem que ser reavivado sempre. Não foi convite, né? Porque para Deus não existe convite. É só você dizer, eis-me aqui. Né? Isso. O Se Senhor, colocado. O Senhor nos chama e a gente está a serviço, né? Responde com serviço, né? Por isso que até Maria disse, né? Eis aqui a serva do Senhor. Devemos nos colocar, né? Passo a passo. Porque tem um dizer que é assim, devagar com o andor, que o santo é de barro. Que se quebra o santo, mas o andor continua, né? Porque os santos são justamente de louco, tem que se quebrar mesmo. Aí a minha vida cristã, desde a minha primeira comunhão, aos 8 anos, nunca deixamos, aliás, meus pais, né, participavam das missas aos domingos. Sempre missa aos domingos, porque é o dia do Senhor, né? E depois que a gente vai descobrindo, a gente vai entrando mais, né? Vai querendo conhecer algo, né? E a gente tenta. Vai se aprofundando. E a minha primeira comunhão, que aos 8 anos, foi com o padre Monsenhor Souto, Padre que atendia, era na freguesia. Ele não era pároco, mas ele atendia toda Cajazeira, Eldorado, Guaiúba, era o Monsenhor Souto. Só vinha, dava o recado dele e voltava. Confissão, tudo era, ele vinha. Os homens numa fila, as mulheres noutra, que não podiam se misturar. Entendeu? A senhora lembra mais ou menos em que ano era esse? Meu filho, não sei. A senhora nasceu em? Eu nasci em 48, eu sou de 48. 48. Eu fiz minha primeira comunhão com 8 anos. Com 8 anos, então vamos lá. Era mais ou menos em 56. Era nos anos 50. Já praticamente na criação da paróquia de Guaiúba. Isso, no início, justamente. Né, praticamente, né? No seu Souto. Era. E já também na pré-adolescência, já chegando, né? Já. Isso. Mas eu não diferenciei, não parei. Continuei buscando, tentando e gostando. E fiz a primeira comunhão descalço, uma promessa que a mãe tinha feito. Tem que fazer a primeira comunhão descalço. E a gente obedecia, né? Obedecia. Legal, né? Aí logo ao chegar, não tinha negócio de almoço nem churrasco, não.
Um cafezinho com bolacha, se tivesse. Se não tivesse, era um suquinho. Aí levava as amigas. A turma da primeira comunhão sabe, quem ia dar um cafezinho, um suquinho, todo o grupo ia da primeira comunhão. É do jeito de hoje, mas só que hoje com outros detalhes, né? Voltado para a cultura. Verdade. Aí eu levei logo uma queda que estava chovendo, eu descalço correndo, acho que não sei se era para comer primeiro do que as meninas. Sei que pisei no vestido comprido, tinha que ser vestido branco. Aí caí, mas nem liguei, mas ainda me lembro da queda, que a poeira só não subiu, que era lama. Aos 8 anos? Há 8 anos, acredita? E desde então, Ave Maria, conservei. Nem que meus pais, eles nunca deixaram de ir à missa aos domingos. Eram pobres, nós fomos pobres mesmo, mas a graça de Deus superou tudo. O vestido, Glaubécio, era uma vez por ano. Se a colheita fosse boa, para a gente ficar, aí o pai vendia o legume, no caso o milho, né? Certo. Aí com a renda da venda, aí que ele comprava tecido para comprar roupa para setembro. Sem mentira nenhuma. Pronto. Roupa a senhora fez aqui me despertar uma outra pergunta, quando a senhora falava que os seus pais, no caso seu pai vendia os legumes, então seus pais eram agricultores? Todos. E eu sou filha, eu me aposentei bem rapidinho porque eu sou agricultora. Pronto, olha aqui, é a entrevista fluindo e a gente aqui então, ao passo. Meu filho, eu entrava no roçado, o pai só brocava e queimava. Certo. Aí não fica aqueles restantes que o fogo não... É coivara. Tu não sabe não, né, filho? Tu também não. Não. Coivara. O resto que o fogo não consumiu, você ia juntando. Não era gravetinho assim não, os gravetos maiores. Ia juntando nos montes, tá? Fazer coivara. Aí o pai varria para o fogo não ultrapassar para as outras. Nós começávamos de lá, eu e a minha irmã, ninguém ficava em casa brincando não. Agora, minha mãe não ia, só ia para buscar legumes se o pai conseguisse. Aí passou para o meu marido. Quando eu me casei, ele me conheceu trabalhando, aí eu amo roçar. Ele, não, eu casei com você para você fazer minha comida e minhas coisas. Foi para você ir para roçado, não. Quer dizer, até isso nós herdamos dos meus pais, porque sabe como é? Menina, ai, é uma maravilha, estou adorando. Pois aí ficava das coivaras, ia para o plantio, e o pai cavando, esse negócio de pagar trabalhador não, que não tinha dinheiro para pagar. Porque se fosse pagar, ia faltar para a família. Pagar com o quê? Que o pai era trabalhando para a gente comer. Pensa aí, nunca deixou. A gente passava fome. Fome não, necessidade. Necessidade. Mas o pai nunca passou um dia sem trabalhar. Nunca. Olha. Nunca. E a mãe era meio raquítica assim, Deus a ter, porque ela paria muito, sabe? Todos os anos ela paria e, né? Eu acho que tinha problema de saúde. Um dos dois, que não os filhos já nasceram com problema, ninguém nunca de 17 ficar 3, né? Ficaram 3, graças 14, a Deus. né? Faleceram. Pois é. Verdade. Pois é. Aí é bom roçado. Com certeza. Eu não gostava muito, era de limpar, ó, com as enxadas. Tá. O pai dava 5 carreiras de roçado, agora pensa aí, 500 metros. 5 carreiras de roçado, o legume já nascido, para cada um. A minha irmã acho que não tirava 3. E a dona Maria Maia? Eu limpava. Todas 5? Todas 5. Mas era mais na barraca do que do roçado. Ai, mas era legal demais. E uma coisa interessante, antigamente o pessoal ia para o roçado, aí levava às vezes o almoço, a merenda, era uma quartinha com água, tinha uma rapadurinha e uma farinha, era isso? Chamava sonhinho, não era merenda. O que é o sonhinho para amanhã? Sonhinho. Hoje é merenda, né? A gente levava farinha d'água, tinha que ser farinha d'água. Tinha que ser farinha d'água. Porque era mais grosseira, né? Era, enchia mais. Farinha d'água e rapadura. Rapadura. Era. Aí a quartinha a gente levava, logo no início do roçado,
para não estar levando e trazendo, já ficava lá, sim. Entendeu? A gente tampava com um copinho de plástico, de alumínio, e vinha, aí no outro dia era... O pai comprava o tecido, né? Aí já tinha a costureira própria, a Dona Rita, lá do Dourado. Dona Rita. Nos anos 60 que nós fomos pro Dourado, eu me lembro agora. Tivemos a seca em 58, você não era nem nascido. Não era nem nascido. Aí escasseou mais ainda o trabalho. Aí nós fomos para a fazenda do seu Antônio Bento, que é o pai do... Né? Neto Bento. Isso, que tinha uma fazenda com muito gado. Parecia o rei do gado hoje, que eu assisto, hoje eu vou perder. Olha aí. Olha, gosto da novela, senhora, hein? Só essa. Rei do gado. Porque é novela de época, né? Então, é tão voltada. A menina cortando cana. Eu nunca cortei cana, não. Mas lembra o roçado, né? Me lembro e sei como é. É bom demais. Para mim me aposentar, foi bem rapidinho, graças a Deus. Passei na primeira entrevista, acho que não gastei 5 minutos. Que coisa boa. Foi ali, sabe? Graças a Deus. Que bom. Dona Maria Maia, a senhora começou falando para a gente nesse segundo bloco sobre a sua vivência na igreja, logo o início, né, da sua vivência, lá na época do padre Antônio Souto, que exatamente já tinha ali por volta dos seus 8 anos, da primeira comunhão, já fiquei. Né? E já ficou ali ajudando, fazendo esses trabalhos. E quais foram assim as colaborações que a senhora teve na igreja? Ainda hoje a senhora participa, né? Mas na época, quando a senhora tinha mais vitalidade, mais juventude, como a gente diz, a senhora, como se diz, trabalhava mais em que na igreja? Eu sempre trabalhei muito na liturgia. Na liturgia. Cantava? Liturgia faz parte de todo o contexto, né? Liturgia, cantava. Eu não sabia decorar e ficava entrando para ajudar as cantoras, que tinha cantora, tinha, né? Até sim, Deus até. Aí eu não tinha folha, era Pequeno Missionário, Glaubes, que é preto. Sim. Um manualzinho. Manual, né? Que tem, né? Aí eu ficava cantando Coração Santo, tu reinará. Quando ela ouvia a minha voz, eu por trás dela, eu tinha 12 anos, não me lembro como que foi. Aí ela olhava, se espantava, hein? Se espantava para mim parar, como que diz, deixa eu cantar a menina, sabe? Certo. Aí eu inventava que não era comigo, né? Hoje em dia, quando eu canto esse hino, nas primeiras sextas, a senhora lembra? lembro, Coração Santo. Agora também tem uma pergunta. Como antes era antes do Concílio Vaticano II, porque já foi em 64, tinha a missa em latim? Não. Já estava? Já normalizando. Tinha deixado há pouco tempo. Certo. No entanto, por longe ainda não estavam querendo que saísse do latim, não. Alguns países. Certo. Mas eu não assisti. Mas ainda assisti com o Padre de Costa. Só que era... Para o povo. Era, de Costa para o povo. Certo. Era. Olha aí. Mas não era latim, não. Ainda não era latim, não. Não. Né? O que a senhora mais gostou de realizar na igreja? Quando a senhora esteve, né? Cantava na igreja. Eu soube também que a senhora já foi catequista, né? Aqui de Crisma, na paróquia. Não sei se ainda está ministra da Eucaristia ou se já está... Ainda estou. Olha aí, tem preciosidades aí que a senhora precisa contar ainda. Bem, eu gosto, assim, de participar. A gente fica meio trêmula, né? A primeira vez que eu fui fazer a primeira leitura, era a leitura dos Atos dos Apóstolos e tinha lá um nome e eu fui preciso perguntar a alguém como era que pronunciava. Inclusive hoje ainda tem isso, a gente não presta atenção. Tem algumas palavras lá. Mas aí, assim, meio trêmula, mas eu fui ficando mais... Problema de serviço eu gosto de todos. Na igreja, só não sou muita de arranjo, viu, meu filho? Pelo amor de Deus. Nunca fiz um arranjo no dia da minha vida. Para enfeitar, não, né? Não. Era eu ajudando a Sônia e a Fátima do Frota e ela. Aí fui, Maria, tu não sabe fazer um arranjo? Eu digo, não, filha, porque tem vocês para fazer. Aí eu tiro de letra, sabe? Mas eu não sei não. Nem na minha, às vezes no meu momento de oração, eu pego umas florzinhas, aí fica assim, tão,
sabe? Mas mesmo assim, eu nunca... É o dom, né? É o dom. É, mas a Sônia, Deus a tenha. Eu levava tudo, agulha, lia, mas na hora de Maria, faz aqui esse arco. Eu digo, eu não sei não. Mulher às vezes, bem pertinho da procissão. Ficava tão feia. Eu, não, Sônia, eu não sei fazer. Ave Maria, mulher, tu não aprende. Sabe aquele vozeirão, né? Mas era com muito amor, sabe? A gente não tenho intrigada, nunca tive intrigada. Nem quando era pequena, nem quando era moça. E agora tem pessoas que não gostam de mim. Isso. Mas não é de mim, é de quem eu sou, do que eu faço. Verdade. Mas eu sei, faço de conta que está tudo numa boa, porque existe, querido. É verdade. Isso, eu acho que nenhum de nós escapamos. Ninguém. Né? Ninguém. Mas eu faço é rezar para quem... Certeza. E, Dona Maria Maia, o que mais deu trabalho à senhora aí nas tarefas de igreja, assim, que deu trabalho, eu digo, olha, aconteceu uma situação que foi um trabalhão danado para resolver e... eu já fui muito humilhada, mas fui taxada de ladrona por pessoas da igreja mesmo. Da própria igreja, né? Também chamado de atenção dos padres mesmo. Uhum. Mas eu não ficava com raiva, porque brigar pra gente aprender é bom, né? Mas na hora a gente sente sente o baque. Mas o Guedes nos ensinou muito. Mas também ele pegava no pé. Aí um dia eu estava nunca pensei em desistir, nunca. Hoje em dia, se você dissesse assim, Ave Maria, fulano, tu não veio para a missa. Ave Maria, eu mesmo não vou mais para aquela igreja com pequena coisa. Mas o padre, um dia eu estava eu aprendendo a manusear, digamos assim, o lecionário dominical, né? Sim. Do Guedes. Tu sabe que é complicado, eu no B, eu no C. Isso. Que eu aprendi nesse tempo, graças a Deus. Só, Lauvés, que graças a Deus, o que eu aprendo, apesar de não ser muito sabida, mas eu conservo. Sabe? Certo. Vou passando para os demais. Mas é difícil difícil. Verdade. Aprender pela primeira vez, lecionar dominical e semanal. Você fica... Aí um dia eu estava tão assim, era eu, a Fabiana da Sônia, as novatas que estavam entrando, e eu continuo ainda sendo ajudando, porque o povo me chama professora dos ministros, eu não sou professora de ninguém. Aí eu fiquei assim, chateada. Aí eu disse, padre, por que o senhor, pastor dele, por que o senhor fala tanto, briga tanto comigo? Ah, Maria, isso aí me chamando a atenção, mas era eu. Aí tu não sabe porque ele disse que, Maria, acabou toda a raiva naquele momento. Não, eu não passo, cara, eu estou lhe ensinando, porque quem muito é dado, muito será cobrado. Olha, ele usou o evangelho, né? Aí eu vim descobrindo, menina, quando essa passagem, nunca jamais esquecerei. Não é? Menina, a quem muito é dado, muito será cobrado. Pois é, menina, mas a gente ama, né, mesmo. Verdade. Aí pronto, a raiva passou. Hoje em dia eu tenho o Padre Guedes como amigo, né, que ele foi pároco do Leite. Agora, mas eu não me esqueço e não me arrependo do que eu fiz, nem me arrependo do que eu deixei de fazer, que eu continuo um pouquinho, aos poucos, tenho minha visitar os enfermos, amo meus enfermos. E a senhora, por exemplo, na época do Padre Guedes, que quando foi assim, foi mais intensivo, né, na igreja? Foi intensivo para a gente aprender. A senhora, por exemplo, cantava, a senhora dizia para a gente aqui em off, antes da gente estar aqui nessa gravação, né, nessa nossa entrevista, a senhora dizia para a gente que ia cantar nas comunidades, onde o Padre Guedes ia, porque não tinha cantores. Conte um pouquinho para a gente aí, como é que era essa lida. Era bom, mas agora está melhor. Vamos ser realistas, né? Verdade. Porque naquela época não tinha, né? Não tinha. E a gente estava implantando. É tipo, você não faz, por exemplo, você não vai fazer uma casa começando do telhado. Do telhado, né? Tem que começar da base, alicerce, que é o alicerce. A gente ia, tinha uns dias, né? Aí
levava tudo, caixa de som, microfone, jornalzinho, aquele jornal, né, que usamos. E lá o povo tudo de cuidinho, mas era né? Lá na Vila Bela, o povo não sabia nem que é culpado, estão conversando, não sei o que, comadre, não sei o que, não sei o que, para colocar esse povo, para saber o que assistir uma missa, foi uns 2 anos. O Padre Guedes enfrentou. Vai hoje lá na chamada Vila Bela, você conhece. Conheço. Mas começou rezando nas casas. Cada mês era no terreiro de uma casa, com a luz da lua. Mas o povo não se concentrava, não estava nem aí. E com mais não sei o que, e truando. Tinha muita conversa paralela, né, na hora da missa. Era, mas também eles não sabiam de nada, estavam, né? E não podia culpar o povo, né? Não. Tinha que alguém chegar, catequizar, instruir. Olhe, a missa no seu Zé Vaqueiro, que era irmão da Dona Rosa, seu Zé Vaqueiro. No seu Eliseu, que era irmão do Zé. E aí, cada mês era numa casa. Do meio para o fim, o pessoal já, digamos assim, já ficava agendada. No outro mês vai ser lá em casa, Padre Guedes. Por isso que o povo morre e não esquece o Padre Guedes. Porque pensa num homem que usou e abusou uma rede, deixa feita. E ele tem grandes feitos, né? Então, e quando você delega uma pessoa, você já vai... Ele... Todos temos defeitos. Né? E eu acredito muito, Ana Maria Maia, que tem que alguém vir para plantar e outros vir para colher. Então, e ele plantou. É isso que nós estamos... colhendo hoje, né? Porque no livro do Eclesiastes, né, diz, não adianta você trabalhar debaixo do sol. Aí, se você não... Porque a felicidade é viver o presente, não é? O livro do Eclesiastes já começa... Isso mesmo. Aí você fica com a ganância e trabalha, e nada de se preparar. Aí morre, aí fica para quem não deu nem, né? Não trabalhou nada e ganhou. Porque ninguém leva nada, meu filho, né? Bens materiais. Ficam aqui mesmo, Pois verdade. é. Mas conheço todas essas comunidades. São 32, eram 32 comunidades, porque com a mudança de padre também, com todo respeito, que ninguém é igual. Mas eu faço parte da história de Guaiúba com muito prazer. Que bom. Amo ser guaiubana. Que coisa boa. Passei 10 anos morando no Dourado, mas é por motivo justo. Meu pai trabalhava, né? Certo. Tivemos que acompanhá-lo, né? Mas fiz outra família lá. Todo quando eu chego assim. E segundo o nosso script aqui, essa é a última pergunta para a gente encerrar o nosso bloco. A não ser que com algum dado que a senhora fale aí, despertem outras perguntas. Mas a senhora se arrepende, assim, nesse tempo todo de igreja, de alguma coisa, de ter feito? Ou então, olha, Glaubers, eu me arrependo de não ter feito isso, ou então me arrependo de ter feito isso. Tem alguma coisa assim? Não me arrependo. A senhora se sente realizada? Realizada, nada, eu sou meio, sabe, eu sou muito de... Os meus sonhos é de acordo com a minha realidade. E tudo que eu sonhei, graças a Deus, conquistei. Fiquei assim depois da catequese, mas também devido à idade eu já maneirei, porque realmente não dá para me assumir turma com criança, porque também, né, temos... É igual prefeito, né? Vai um prefeito, faz uma coisa, veja outro já não fez nada. Mas nós temos que dançar de acordo com a música. Com a música, isso. Mas não me arrependo de ser quem eu sou. Sou feliz, graças a Deus. Isso é o que importa, né? A senhora lembra por quanto tempo a senhora foi catequista? Meu filho está com 30... Está com 30 de ministro da Eucaristia. Olha aí, 30 de ministro. 30. Eu sou do primeiro grupo, foi uma irmã de Fortaleza dar o curso aqui com o Padre Guedes, que ali era. Ninguém podia ir, ele trazia. A dona Zuila. Eu já acho que não sei se ela dá. Mas só que assim, com uma parada, por exemplo, problema de saúde, né? Que eu tive problema na família. Pessoas com câncer da mama, minha irmã, meus pais. Aí
os padres mesmo, eu mesmo me achava que não tinha condição, porque não adianta você estar lá e o coração, o pensamento está longe, né? Verdade. Aí parava 2 anos, digamos, 30 menos 4, uns 22, 24 anos na lida. E quando eu estou os 2 anos, que o padre abre a sessão para... Eu sou a primeira a dizer, padre, eu vou renovar. Que bom. Pois é, e a senhora lembra assim de alguma música que ele tocou, a época? A senhora cantou em termos de igreja e o Coração Santo. Coração. Mas tem uma outra música, pode ser da igreja, pode ser também do ramo social, que a senhora lembra aí? Tem várias, né? Social é do Padre Guedes, quando ele fazia sereste. Aí eu, nem uma desesperada, vendendo cerveja. Aí era? Qual era a música, assim, que... Aquela que gastou aqui nessa mesa de bar. Olha, Reginaldo Rossi. Isso. E outra que dormiu na praça, porque eu sou ruim para memorizar. Que É aquela que diz, dormi na praça pensando nela. É essa daí, né? Seu guarda seja meu amigo, olha isso comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Olha aí, legal, olha, nós damos para fazer um dueto aqui, né? Uma dupla, né? O caju e a castanha. Muito bem. Menina, mas é bom, viu? Ai, meu Deus, gostei. Olha aí, então com essas músicas, ou com essa canção, a gente encerra esse segundo bloco aqui, especialmente em nome de Forte Doce, rapaduras e doces, diversos sabores para todos os gostos. A Forte Doce está localizada ali na Ceasa, em Maracanaú. É isso mesmo, falei, Forte Doce, rapaduras e doces. Você pode entrar em contato através do telefone 3245 7020. Vou repetir, 3245 7020 ou DDD 85 98642 0465. Eu repito, 98642 0465, falando para você aqui de Forte Doce, rapaduras e doces, localizado na Ceasa, em Maracanaú. Chegando agora ao terceiro bloco e último, Dona Maria Maia, nós vamos saber aqui um pouquinho mais ainda da sua caminhada enquanto cristã na igreja. Como foi aí a convivência da senhora com os padres? Ai, amado, uma bênção. Essa parte aqui é boa, viu? Aí até para a gente saber um pouquinho como foi essa convivência, no sentido assim, a senhora esteve lá com os 8 anos como o senhor Antônio Souto, aí depois veio quem? Dom Simplício, mas só vinha e voltava. Pronto. Não era pároco diretamente. Não era pároco. Vinha semanalmente. Semanalmente. Era, só para celebrar as missas. E voltava. Era. Mas não tinha estadia em Guaiúba. Nem atendia nas comunidades. Não, porque não tinha como, não é? Uma pergunta também que eu fiz, agora me fez lembrar, a época que o moço Souto, que a senhora disse que ele iria para o Dourado, né? Cajazeiras. Era o quê? Era a cavalo? Era a cavalo, era de jipe. De jipe. Era um jipe. Era com chuva. Mas era tão alegre, tão... E foi até o final, né? Chegou, estava com... Mas ele... Só que não chamava paróquia nem comunidade, ele chamava freguesia, né? Freguesia, era isso. Isso, a freguesia. Porque já pertencia a uma outra paróquia, né? E ainda não eram formadas comunidades. As comunidades. Ele só ia para mesmo... Eu acho que alguém combinava. Era essa freguesia mesmo. Verdade. Aí depois do moço Antônio Souto, depois Dom Simplício, que vinha e celebrava, e depois? Padre Edivar. Padre Edivar. Foi quem fez o nosso casamento. Certo. Depois do Padre Edivar? Aí veio o Padre Alcântara, que cuidava de jovens. Padre Alcântara, que inclusive eu conheci. Formava jovens para o seminário. Aí não tinha prédio, a Guaiúba não tinha nada, mal tinha as casinhas mesmo de tarde. Aí nos cederam para eles a antiga maternidade, que não funcionava ainda, foi construída, mas não tinha verba para ampliar, né? E foi lá coisa tipo seminário, assim, coisa para seminarismo. Certo. Mas eles trabalhavam, viu, filha? Aí foi que eu redobrou a minha luta cristã. Aí vamos para o circo bíblico, vamos para as novenas da Nossa Senhora do Carmo, vamos para o mês de maio, vamos para o mês de junho.
e era a pés, no escuro, de casa em casa. Maio, mês de Nossa Senhora. Junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. E não era só eu, nesse tempo a gente já tinha minhas amigas, Socorro Vieira, irmã do Raimundo Lucão, todo respeito, né? Isso, como era conhecido, né? Como era conhecida. Aí já tinha a dona Nilza, e aí vem juntando as raízes, só que com a idade, né, no fim. Mas eu tenho lembrança de muitas coisas. Pronto, aí passou o Padre Edivar, veio esse, né, o Dom Simplício, que celebra o Padre, eu falei agora, do seminário. O Alcântara. O Alcântara. Depois do Alcântara. Aí foi que veio o Padre Edivar, né? Que sentou o pé aqui na Guaiúba, o padre, porque a casa paroquial já estava bem estruturada, conhecida, né? O padre. E tem que usar, né? É verdade. Aí ele ficou, o Padre Edivar era novo, inclusive casou, não é? Eu acho que o Padre Edivar chegou a casar, mas casar depende da vida de cada um. E depois do Padre Edivar... Aí veio o Padre Vicente, querido Padre Vicente. Antes o Guedes. Aí o Guedes. Aí é verdade. Teve o Guedes antes, né? Que eu quero já chegar no Padre Vicente. Aí depois do Guedes... Aí Guedes foi 14 anos, bem 14 vivido, viu? Nós ia até para as bilheterias dos forró, das festas. Era, né? Era sim. Para Água Verde. Mas como era? Era para quê? Era para... A Totó e a Neguinha ficavam no bem bom, né? Porque sempre... Não, porque eu tenho dificuldade para dinheiro, para negócio de... Anotar. Não. Secretariar. Eu não sei qual é a data do meu dinheiro, eu não sei quanto é salário, eu não sei quanto eu devo, não sei. Tudo é com a Gilvânia. Aí imagina, a pessoa... Aí o ingresso aí, Maria, eu dava. Aí não sabia passar troco, né? Aí a Totó e a Neguinha era mais voltada pro, né? Certo. Mas nós ia para Água Verde, na festa de São Francisco. Nós três, tinha que ser nós três. Nunca ficamos separadas, nunca. Hoje em dia a Neguinha não, porque tem problema de CA, né? Está com 5 anos, faz tratamento, ou é 8. Mas a Totó é no meu pique, sempre que pode, é evento, é missa. É tudo. A Totó está ali, firme e forte. Aí pronto, aí depois com o Guedes, aí foram 14 anos bem vividos. E eu gostava, eu aprendi, a gente aprende, né? Verdade. O tempo passa e a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. De primeiro eu dizia assim, Valha, filha, tá Gilvânia. A gente na partilha lá em casa, como vem dos meus pais. Valha, filha, a gente é morrendo e um tempo desse, a gente é morrendo e aprendendo nela, mamãe. Morrendo ninguém aprende nada. É a gente vivendo e aprendendo. Aí agora eu parei de dizer. Mas eu dizia era assim, eu armaria fulano, a gente é morrendo e aprendendo. Eu pensava que estava agindo certo. E muitas vezes você fala. Aí quando eu estava me preparando, desde de noite que eu me preparo, na minha oração espiritualidade, eu coloco a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo. Porque a gente tem que ir, né, saber. Verdade. Mas graças a Deus eu estou gostando. Aí depois do Padre Guedes vem o Padre Vicente. Ai, meu querido. Vamos lá, o Padre Vicente, quanto tempo passou aqui? Passou 6 anos. 6 anos. Foi. Certo. Problema de família, né? Tinha problema com a família, mas era um santo. Não tinha nada, mas o que ele tinha partilhava. Padre Vicente não tinha nada, mas o que ele tinha era partilhado. Conte muito aí os humilde, feitos do Padre Vicente. Muito humilde, né? Muito amigo. Hoje em dia, né? Doente pelo Fortaleza. É o Leão, né? Torcedor do Leão. Mas era assim, digamos assim, a coleta, a gente ia pro Barbatão, tem as comunidades que dá menos, tem uns que dá mais um pouco. E aí, dona Maria, mandar para a senhora ir tal dia lá para Paparronca, que de noite vai ter celebração, a senhora faz a visita, convidando o povo para ir para a missa da noite. Talvez que o povo não sabia o que era missa. Eu digo, tá bom, pai. Tá aí, a senhora leve o lecionário, o Marco prepara os leitores na hora, eu digo, tá bom. Aí disse,
Então a senhora era uma missionária mesmo, né? Era não, eu sou, meu filho. Porque passava de casa em casa. Era. E hoje em dia, se tu vê, elas dão de 10 a 0 em mim. Tem umas que estão bem vestidas, tem umas que é salmista, tem pessoas jovens que tocam. Não é uma benção? É uma benção. Menina, quem te viu e quem te vê, eu não me arrependo de nada. Aí eu não tinha dinheiro, que eu ainda não era aposentada até aí. Certo. Aí o padre Vicente, lá na janela. Já estou isso depois que eu deixava o almoço, que eu nunca abandonei família. Eu ia para reunião. Mas fazia primeiras obrigações de casa. Eu ia para reunião na Messejana com o padre Guedes, 8 horas, 5 horas da manhã, eu já estava fazendo o almoço para deixar feito. Nunca deixei para ninguém fazer. Hoje eu deixo, já estão todo mundo idoso, todo mundo, né, não pode comer, né? É. Quando não quer comer, pede agora, meu filho, você dormindo. Traz aí não sei o quê. Aí tem a pronto entrega, né? Chega. Antigamente não tinha, então tinha que fazer. Aí sabe o que é que o padre, voltando um pouquinho para o segundo ponto, certo. Aí o padre Guedes ia me buscar, a gente ia de carrinho, de carro. Aí a reunião lá era 8 horas, naquela messejona eu conheço de cabo a rabo, porque haja que eu assisti muita reunião naquele. O Centro Pastoral do Luiz Loscheider. Parece que eu estou vendo. Aí o padre Guedes ia me buscar. Eles não me deixam a pé, não me deixavam, ia me buscar e me deixar. Aí o Zé estava esperando o pão na padaria. Isso as meninas tinham uns 10, 12 anos, mas eu nunca deixei. Aí ele buzinava, eu carregando sua mulher, e ele tá certo. Pronto. Então você tem que viver e conviver. Ai, não, dessa aqui passou. Sim, aí do padre Vicente, quando a senhora ia fazer. Quando eu ia. Quando ia? Sem um centavo, né? Você certo. sabe. Acho que no máximo eram uns 5 contos, e se fosse. Eu, padre, tô indo. Pega aí, o lecionário tá aí na estante. Eu digo, já peguei, perto da cristaleira, não sei. Ele na janela, sem blusa. Eu digo, e aí, peraí, dona Maria Maia. Aí pegava um cordão de rei de cordão. Aí a passagem, viu, pra senhora, na volta. Sem mentira nenhuma, né? Era uma vez. Na volta a gente pega o dinheiro lá da coleta ou então a senhora vem mais eu, né? Aí me dava R$2 ou 5, aí eu ia. Paparroca. Aí lá fazia aquela festa aí. Fui ganhando os jovens, porque mesmo eles matutos, mas eles foram vendo que eles eram importantes. Eles eram importantes, né? Porque verdade. Eles criaram. Se você vê, mas elas não me esquecem, onde elas me veem. Agora, onde é meus encontros? É farmácia, né? Para pegar remédio, controle, papéis. Nas farmácias, elas nos bancos das contas, né? Caixa. Dos caixas, E eu com a Giovana, eu de lá, eu não ando mais só, de jeito que eu tenho medo de cair. A gente fica assim meio. Devido ao costume. Ave Maria, Dona Maria, eu ainda me lembro daquele dia que eu digo, Ave Maria, mulher, pelo amor de Deus, mas tá bom, vocês agora estão. Quer dizer, é uma coisa que esses são os frutos que não apodrecem, nem a traça rói, ninguém rouba. Verdade. Olha aí. Mais coisa, pronto. Aí passou o padre Vicente, chegou o padre Emílio, né? Padre Emílio também. Padre Emílio César. Muito voltado para as leis, sabe? Muito educado, muito na dele. Meu filho, eu gosto de todos os padres porque eu não sou leve para não. Todos os padres eu tento levar na medida do possível. O padre Emílio, um homem honestíssimo, lei. Podia ter uma casa, cadê o documento das capelas? Ele botou tudo em dias. Tudo em ordem, organizado, né? Organização ali chegou e parou. Aí ficamos 6 anos, né? 6 e pouco, eu acho. E aí, quando ele foi embora? E aí, Maria Maia? Foi embora, né? E aí, o que você acha? Essa pergunta ele fez lá na saída da matriz, no final de uma missa. Que, né, a paz esteve, um desejando a paz. Aí eu fiz questão. Para mim é tudo numa boa. E aí, Maria Maia? Vou sair, né? E aí, você,
querendo dizer, você vai sair ou vai ficar aqui? Pessoas, quando o padre vai embora, deixa de ser católico. É verdade. Não é católico. É. Aí eu disse, vale para saudade, que só eu e Deus sabia, não é? Mas não adianta. Digo, mas é isso mesmo, né? O senhor vai, mas outro vem outro. Ai, muito bem, Maria. Né? Que não adianta você morrer porque o padre foi embora. Porque o certo é você seguir o Cristo que ama cada um de nós assim como... Ai, mas ninguém esquece não, né? Saudade, saudade, saudade. E aí depois do Padre Emílio chegou o Padre João Batista. João, uma bênção de Deus também. Todos são uma bênção. Meu filho, a começar pelo... A gente vamos para as ordenações, acompanha, quase que passo a passo. E digamos assim, a família de Deus. Como Isso, você falou aqui no começo, não é? Isso. Deus tem muitos filhos. É verdade. Maria, eu E aí depois do Padre João, chegou o Padre né? Veio o Padre Marcos. Teve o vigário, né? O Padre e aí chega o Padre Marcos como pároco, né? Que está atualmente. E eu gosto dele. Ele não é muito aceitável, porque tem que ser o que ele... Mas nós devemos respeitar também. Eu gosto... Cada um tem seu jeito, né? Não adianta... Agora, eu não gosto de quem vive na igreja e de repente diz coisa com o padre, que eu tenho ódio daquele padre, e deixa até de vir à missa. Aí eu não gosto mais. Verdade. Sabe o que é que eu gosto deles? Todos, por causa da fidelidade deles. Esse daqui não é negócio de leve trás não. Aí, ó. Ainda não fiz amizade assim de levar para tomar um cafezinho, já convidei. Mas como ele não é diferente, também eu não vou achar ruim. Mas a minha amizade é diferente 95% dos outros. Mas né? é dele mesmo. O meu falar com ele, boa tarde, padre, bem, né? Eu respeito. Ele é muito... Eu nunca vi o Padre Marcos... Uma pessoa disse assim, o Padre Marcos falou. Muito respeitador, né? Muito. Verdade. Aí, pronto. Dona Maria Maia, coisa boa a gente conversar um pouquinho, né, das lembranças aí dos padres, cada um que passaram aqui nessa trajetória, nessa vida de Iguaiúba, mas a gente também queria saber que na sua vida cristã, como catequista, como ministra, né, cantora lá da igreja, nas leituras, atuando na liturgia, a senhora tem muito afilhado, muita gente já chegou para chamar assim, eu queria que a senhora fosse minha madrinha. Tem? Tenho tem mais de 50. Eita! E deixei de ser agora, ultimamente, há uns 5 anos atrás de batismo, por causa que o Zé, ele não quer mais ser padrinho. Porque os jovens, os meninos vão se, principalmente os jovens de crisma. De crisma. Aí não dão a benção a ele. Batizou, só vê, eu nem conheço esses teus afilhados. Eu digo, não é eu que arranjo, Zé. É a mulher veio e convidou a gente para... Não, ainda vou ser muito madrinha, mas é com o seu Paulo, a Polônia. Mas não deixo. É com os padres. Com o padre Guedes, eu tenho muito afilhado de batismo com ele sendo. Olha aí. Mas isso é uma vivência que a gente... Eu vou bem brigar com o Zé porque ele não quer ser padre mais. Eu vou. Você não vai, eu arranjo um e vou. Mas foi agora. Também por causa da mudança de padre. Ele é muito, sabe, rígido. Certo. Meu filho pode ter missa de segunda a sábado, lá na Santa Luzia, que eu moro quase vizinho. Isso. É uns 500 metros. Tu vai que não mora lá na Cuba, Zé? Vai não, Zé, vamos. Então, vamos celebrar Santa Luzia, Nossa Senhora. Não, minhas missas é dia de domingo. Vai fazer o quê? É a fé dele. Isso, né? Isso. Eu vou para as novenas, vou para as missas, fico nos leilão até 11 horas, 11h30, enquanto tiver, as meninas tiver lá. Eu, o Luciano, a Giovana, a Germana. Quando ele, Zé, tu nem foi o leilão. E tinha leilão, mas você não participa, você não sabe. Mas ele nunca brigou. Ele não briga, não sabe quanto é que eu recebo, não sabe.
Só que no começo da minha aposentadoria, voltando lá para o primeiro ponto, Zé, é o seguinte, me aposentei. Eu vou ficar com a luz, a água e o gás. Você fica com a alimentação. Continua ainda. 17 anos que eu sou aposentada. Ele não sabe nem quanto é a taxa de luz, nem da caixa. Ninguém vive brigando por nada não, pois se gastou quanto, que não sei o que eu comprei tanto e já se acabou. Não. Tudo é incomum, meu filho, que ninguém tem. Mas, sabe, é difícil a gente controlar, tem que ter muita fé, fazer que nem a mãe, Deus atende, tem que ter sangue no olho. Sangue no olho. Uma expressão antiga, mas importante, né? Muito importante. Mas... E, dona Maria, em todo o tempo que a senhora colabora aqui com a igreja de Guaiúba, né, a paróquia de Guaiúba, a senhora vê mudanças aqui em Guaiúba em relação à igreja católica? Você tem mudanças, assim, ou seja, está evoluído mais e mais, tem trazido os jovens para a igreja, tem atraído mais fiéis? Muda e se some. Problema de padre, né? Às vezes é relativo, né? Mas nunca deixamos. Por exemplo, uma turma de crisma, né? Voltando já agora mesmo. Certo. Digamos assim, se crismaram 50 jovens. No domingo seguinte ainda vai uns 40, uns 35. No outro domingo, do meio para o fim, se ficar 5, ficam muitos. Ficam muitos, sim. Aí por isso, não há mudança. Nós é que mudamos, mas a igreja continua me chamando à nossa espera, que a igreja somos nós. Verdade. Mas pode prestar atenção. Pessoa faz uma turma, as turmas do Padre Guedes eram 150 jovens. Só ele era padrinho dos 50. Se conta. Mas o problema joga rede, pega todos os peixes, aí a gente escolhe os bons e os ruins joga fora. Nossa vida com o Evangelho, meu filho, ninguém caminha só sem o Evangelho. Está junto, né? Está junto, É verdade. Mas mudança em si, não. O povo tenta mudar, mas não muda não. Eles que mudem, né? A senhora me fez despertar aqui para uma pergunta. Antes, a senhora lia muito, gostava de ler, ou gosta ainda de ler? Toda a vida eu fui apaixonada pela por leitura. Não totalmente bíblica. Certo. Mas tudo enquanto eu via, eu lia. Com a participação da igreja, claro, né? Tem que, né? Por conta da formação, como era, né? que eu ia? Né? Que a nossa arma é a Bíblia. E desde então, faz décadas. Acho que eu ganhei eu tenho uma Bíblia que acho que me deram num bendito dia das mães, vai Giovânia já trabalhando aí, primeiro emprego da minha filha também. Até emprego, elas, namorado, tem vários, né? Uma tem filho do pai, eu tenho. Problema delas. Cada um. Mas elas são fiéis à palavra, né? Elas buscam, não fica de trelelê, não, sabe? Mas ainda é o primeiro emprego, e aí foi o primeiro dia das mães que ela me deu uma Bíblia. Meu filho, mas tem mais anotação do que, sabe, data, o que eu acho de... Né? Mas eu amo minha Bíblia, não dou empréstimo a ninguém. Agora estão, né, nos encontros, cada um levar a Bíblia. Aí o neto, né, 10 anos, não, Bíblia não se empresta. Bíblia é coisa... Pessoal. Pessoal, eu vou dar... Aí adquiri uma para ele, né? Ele tem, a mãe dele, inclusive aí na secretaria não falta. Mas, Glaubércio, mas no dia que não tem um dia que eu não leia, não. Tem não. E não é uma folhetozinho, não, besteira, não. Às vezes eu gostava muito de palavras cruzadas para me entreter de noite. Mas eu passo o dia trabalhando, eu vou lá para palavras cruzadas. Eu televisão que eu pavor, meu filho. Não gosto de TV. Só assiste hoje o Rei do Gado? Só. Assistir hoje eu não assisto mais não, né? Que não dá mais tempo. Hoje não dá tempo mais não. Mas eu deixo tudo. Na quaresma, quarta e sexta, eu não assisti a novela.
Meu filho, porque Deus nos dá tudo. É verdade. Precisamos dar algo. Desde que eu estava tomando banho, eu já sabia. Eu, menina, está acontecendo, mas eu sabia que aquela entrevista não era coach. Eu digo, olha, Bruno, eu que é casado com a minha neta, né? Eu vou pôr entrevista quarta-feira, porque estava marcada para quarta-feira, mas porque a Givônia não combinou, aí já ficou para a próxima. 20 patrões, me chamam de patrão, mas é porque eu lavo, eu cuido de tudo. Certo. Porque tudo trabalha, né? Aí eu tenho que cuidar. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? Você Quem é que você vai mandar alguém fazer o. Não vai. Verdade. Aí, bicho patroa, será? Eu digo, Bruno, olha, é o seguinte, se a reunião for de religião ou da minha vida pessoal, eu dou de dar e você, porque ninguém sabe melhor. Agora, se for para falar de futebol, eu dou nota 0, porque eu não sei para onde vai, mas cada um vive uma pessoa. E tem o seu perfil, então, né? E ele é torado pelo Ceará. Ah, É uma briga. muito bem. Pois é, mas eu adorei, gostei muito. Desde o primeiro convite. Certo. E Dona Maria Maia, para a gente encerrar aqui esse nosso momento, né? Esse nosso Meu filho, esse bicho terceiro está bloco, tão quente, mas né? esses ventiladores estão servindo, não sei para quê. É justamente perguntar para a senhora, como é que a senhora enxerga a vida hoje? Ai, uma maravilha. Com 74 anos de vida. Maravilha é viver, vou para os eventos, vou para as serestas, e gosto de passear. É uma coisinha que eu gosto de passear. A senhora vai para os leilões, para as serestas. Só ver quando termina, né? Inclusive, nesse feriado, a gente fomos para o São Jerônimo fazer uma visita à minha amiga Dona Neide, que é ministra da Eucaristia. Certo. E aproveitamos e fomos no Dourado ver a Graça também, que está com problema também de saúde. Gosto. Ou seja, a sua vida é bem vivida. É um livro aberto. Bicho, eu não sei nem se eu falei certo. Não, foi show. Foi ótimo. Não, porque livro fechado, ninguém sabe o que contém. Né? Livro aberto, é verdade. Olha, nós encerramos aqui o nosso terceiro bloco, falando em nome de André Barbosa, contador profissional. E você pode, então, adquirir um contador profissional aí para as suas contas, especialmente da sua empresa, contactando com ele, André Barbosa, através do número 859-9613-8588. Repito, DDD 859-9613-8588. Também falamos em nome de doutora Geisa, né? Justamente Geisa Venceslau, advogada, tanto na área do direito civil, quanto também na área da família. Você pode contactar a doutora Geisa Venceslau, advogada, através do número 98990-0120. Repito, 98990-0120. Falei para você agora de doutora Geisa Venceslau, advogada, direito civil e também da família. Nesse quarto e último bloco, nós queremos trazer, Dona Maria Maia, aqui as nossas considerações finais, né, a sua palavra final. Se eu não perguntei alguma coisa, mas que a senhora queira falar, dizer que, olha, eu lembrei de tal fato, de tal situação, quero colocar aqui. Se não, também não lembrar, a senhora pode fazer seus agradecimentos, olhando ali para a tela, né, de quem está assistindo em casa, né, nesse momento tão especial para a vida de Guaiúba, para a cultura de Guaiúba, a senhora, né, a Dona Maria Maia Ferreira. Sim, sem demais, né, estou muito feliz, né, em ter participado desse novo projeto. Estava já preparada, mas não sabia bem nem para que era, mas estou feliz, gostaria de agradecer na pessoa do Soriano. Soriano, né? O Cleubés, que é meu amigo, ó. Né, a família dele, que toda foi também, eu conhecia. E, sem mais dizer, obrigado por tudo, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Pois é, e aqui a gente quer agradecer a senhora pelo seu sim, né, por estar conosco. Também aproveitar para pedir a você que possa, né, acompanhar as nossas redes sociais, no Instituto Águas do Vale. Né, você pode então procurar aí, tanto no Instagram,
quanto no Facebook, o nosso canal do YouTube. Ao chegar no canal, né, você pode exatamente dar o seu like, onde tem a mãozinha assim, como também você curtir essa nossa programação, especialmente, todas as atividades que o Instituto faz. E você também pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho no canal do YouTube, tudo que é postado chega para você. O convite, né, dizendo que foi postado e você pode, com certeza, assistir. Assim como essa entrevista, outras entrevistas também serão oportunizadas aqui, né, para que você conheça um pouco mais sobre Guaiúba. O nosso muito obrigado a todos vocês. Desejamos, então, uma ótima semana com muita alegria para todos e que Deus também possa nos abençoar sempre. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.